Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem buscado respostas para as perguntas mais profundas da vida. Por que sofremos? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que o mundo parece tão caótico às vezes? Essas perguntas ecoam em nossos corações, especialmente nos momentos de dor, incerteza ou perda. É natural querer entender o porquê das coisas, afinal, fomos criados com uma mente curiosa e um desejo inato de encontrar sentido em tudo ao nosso redor. No entanto, há uma verdade que muitas vezes nos escapa: nem todas as respostas estão ao nosso alcance. E isso não é um acidente, mas parte do design divino. Deus, em sua infinita sabedoria, nos convida a confiar nele, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Em Isaías 55, versículo 8-9, ele nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem nos mostra que a mente de Deus opera em uma dimensão que vai além da nossa compreensão. Enquanto nós vemos apenas uma pequena parte do quadro, ele enxerga o todo. Enquanto nos preocupamos com o porquê, ele já está trabalhando no para quê. E é aí que entra a fé. A fé não é a ausência de perguntas, mas a decisão de confiar em Deus mesmo quando as respostas não são claras. Quantas vezes, em meio às lutas, nos pegamos repetindo a mesma pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas e se, em vez de buscarmos respostas, buscássemos aquele que é a resposta? E se, em vez de questionarmos os planos de Deus, nos lembrássemos de que Ele já nos deu todas as respostas de que precisamos em Sua palavra? A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou regras. É a revelação de um Deus que se importa profundamente conosco e que já nos mostrou o caminho. Aqui, começamos a entender que a fé não elimina as perguntas, mas nos leva a um lugar de descanso, onde podemos confiar que Deus está no controle. E é nesse lugar de confiança que encontramos a paz que ultrapassa todo o entendimento. Quando enfrentamos situações que desafiam nossa compreensão, é fácil nos sentirmos perdidos, como se o mundo estivesse girando fora de controle. Mas a verdade é que nada escapa ao governo de Deus. Ele não apenas conhece todas as coisas, mas também está no comando de todas as coisas. Sua soberania é um dos pilares da nossa fé, um lembrete poderoso de que, mesmo quando não entendemos, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem. Em Romanos 8, versículo 28, encontramos uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Em outras palavras, mesmo as circunstâncias mais difíceis podem ser usadas por Deus para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Imagine um quebra-cabeça. Quando olhamos para uma única peça, ela pode parecer sem sentido, sem forma ou até mesmo feia. Mas, quando todas as peças são colocadas juntas, elas formam uma imagem completa e bela. Da mesma forma, Deus está montando o quebra-cabeça da nossa vida. O que hoje parece confuso ou doloroso pode ser uma peça essencial para o quadro maior que Ele está criando. A soberania de Deus também nos ensina sobre a sua fidelidade. Ele não apenas está no controle, mas também é bom. Em Salmo 145, versículo 9, lemos: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Isso significa que, mesmo quando não vemos a mão de Deus agindo, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Mas como isso se aplica à nossa vida prática? Como podemos confiar na soberania de Deus quando enfrentamos perdas, doenças ou injustiças? A resposta está em mudar nossa perspectiva. Em vez de focarmos no porquê, podemos começar a perguntar: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Ou como Ele pode usar essa situação para me moldar e me aproximar dele? É claro que isso não significa que devemos ignorar nossas emoções ou fingir que a dor não existe. Pelo contrário, podemos trazer nossas dúvidas e angústias a Deus, sabendo que Ele nos ouve e nos entende. Em 1 Pedro 5, versículo 7, somos encorajados a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa é uma promessa poderosa. Podemos descansar, sabendo que o Deus que governa o universo também cuida de cada detalhe da nossa vida.
Ao reconhecermos a soberania de Deus, encontramos um novo nível de paz. Não precisamos ter todas as respostas, porque sabemos que aquele que está no controle é digno da nossa confiança. E, ao confiarmos nele, começamos a ver que as perguntas que tanto nos atormentam perdem sua força diante da certeza de que ele está no trono. A história de Jó é um dos relatos mais profundos e comoventes da Bíblia. Ele era um homem íntegro, temente a Deus e que vivia uma vida próspera e abençoada. No entanto, em um curto espaço de tempo, Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos e até sua saúde. Em meio a essa tragédia, ele foi confrontado com a pergunta que muitos de nós fazemos em tempos de dor: por que isso está acontecendo comigo? O que torna a história de Jó tão relevante é que ele não recebeu uma resposta clara para o seu sofrimento. Seus amigos tentaram explicar sua situação, sugerindo que ele havia pecado ou que Deus estava punindo-o por algo. Mas Jó sabia que não havia cometido nenhum mal que justificasse tamanha dor. Ele clamou a Deus, questionou, chorou, mas nunca abandonou sua fé. Em Jó 1, versículo 21, após perder tudo, Jó declara: "No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Essa afirmação revela uma fé inabalável, mesmo diante de circunstâncias devastadoras. Jó não entendia o porquê, mas ele escolheu confiar na bondade e na soberania de Deus. No entanto, a jornada de Jó não foi fácil. Ele enfrentou momentos de profunda angústia e questionamento. Em Jó 3, versículo 11, ele chega a dizer: "Por que não morri eu desde a madre? Por que não expirei ao sair da madre?" Essas palavras mostram a humanidade de Jó, sua luta interna e sua dor. Ele não era um super-herói da fé, era um homem comum, que enfrentou sofrimentos extraordinários e, ainda assim, manteve sua confiança em Deus. O clímax da história de Jó ocorre quando Deus finalmente responde a ele. Em Jó 38, versículo 4, Deus pergunta: "Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência." Essa resposta pode parecer dura à primeira vista, mas ela revela uma verdade profunda: Deus está além da nossa compreensão. Ele não deve explicações a nós, mas nos convida a confiar nele, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A resposta de Deus a Jó não foi uma explicação detalhada sobre o sofrimento, mas uma revelação de sua grandeza e poder. Ao final do livro, Jó reconhece isso. Em Jó 42, versículo 5, ele diz: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó não recebeu respostas para todas as suas perguntas, mas ele encontrou algo muito maior: um encontro pessoal com Deus. A história de Jó nos ensina que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que é a resposta. Jó não precisou entender o porquê para continuar crendo. Ele simplesmente confiou que Deus era bom, mesmo quando sua realidade parecia dizer o contrário. E, no final, sua fé foi recompensada. Deus restaurou sua vida, abençoando-o ainda mais do que antes. Mas a maior lição que tiramos da história de Jó não é sobre prosperidade material ou recompensas terrenas. É sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando o sofrimento parece não ter sentido. É sobre a capacidade de confiar nele, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Jó nos mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Em certa ocasião, Jesus e seus discípulos encontraram um homem que havia nascido cego. Diante daquela situação, os discípulos fizeram uma pergunta que revela uma mentalidade comum a muitos de nós: "Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?" João 9, versículo 2. Eles estavam buscando uma razão, uma explicação para o sofrimento daquele homem. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente e transformadora. Nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, versículo 3. Essa resposta nos mostra uma mudança de perspectiva crucial. Em vez de focar no porquê do sofrimento, Jesus apontou para o para quê. Ele não estava interessado em explicar a causa da cegueira daquele homem, mas em revelar como Deus poderia ser glorificado através daquela situação. E, de fato, o milagre que se seguiu, a cura do homem, foi uma demonstração poderosa do poder e da graça de Deus. Essa passagem nos ensina que, muitas vezes, estamos fazendo as perguntas erradas. Em vez de questionarmos por que isso está acontecendo, podemos perguntar:
Como Deus pode ser glorificado nisso? Ou o que Ele quer realizar através dessa situação? Essa mudança de foco nos ajuda a enxergar além das circunstâncias e a confiar no propósito maior de Deus. Jesus não prometeu que a vida seria fácil ou que todas as nossas perguntas seriam respondidas. Pelo contrário, Ele nos chamou a viver pela fé. Em João 20, versículo 29, Ele diz: "Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Essa bem-aventurança é para nós, que caminhamos pela fé, mesmo quando não vemos ou entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A fé não é uma negação da realidade ou uma fuga das dificuldades. Pelo contrário, é uma escolha ativa de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer sua bondade. É uma decisão de acreditar que Ele está no controle e que, no tempo certo, todas as coisas serão reveladas. Em Hebreus 11, versículo 1, a fé é definida como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa definição nos lembra que a fé vai além do que podemos ver ou entender. Ela nos conecta com a realidade espiritual, onde Deus está trabalhando de maneiras que muitas vezes não podemos perceber. Ao olharmos para a resposta de Jesus ao cego de nascença, somos desafiados a mudar nossa mentalidade. Em vez de buscarmos respostas para todas as nossas perguntas, podemos buscar a presença de Deus em meio às nossas lutas. Podemos confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. E, ao fazermos isso, descobrimos que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que é a resposta. Em um mundo onde tudo parece instantâneo, desde respostas rápidas na internet até soluções imediatas para problemas, a paciência e a perseverança se tornam virtudes cada vez mais raras. No entanto, para o cristão, essas qualidades são essenciais. Elas não apenas nos ajudam a enfrentar os desafios da vida, mas também nos aproximam de Deus, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. A Bíblia nos ensina que a paciência não é apenas uma virtude passiva, mas uma atitude ativa de confiança em Deus. Em Tiago 1, versículo 4, lemos: "Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma." Esse versículo nos mostra que a paciência tem um propósito. Ela nos torna completos, nos preparando para enfrentar as provações da vida com maturidade e fé. A perseverança, por sua vez, está intimamente ligada à paciência. Enquanto a paciência nos ajuda a esperar no tempo de Deus, a perseverança nos mantém firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Em Romanos 5, versículo 3-4, o apóstolo Paulo escreve: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança." Essa cadeia de crescimento espiritual nos mostra que as dificuldades não são em vão, elas têm um propósito maior em nossas vidas. Mas como podemos desenvolver a paciência e a perseverança em um mundo que valoriza a rapidez e a eficiência? A resposta está em manter nossos olhos fixos em Deus, confiando que Ele está no controle e que seu tempo é perfeito. Em Salmo 27, versículo 14, somos encorajados: "Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor." Essa espera não é passiva, mas uma atitude de fé e expectativa, sabendo que Deus cumprirá suas promessas em nosso favor. A paciência e a perseverança também nos ajudam a lidar com as perguntas que não têm respostas imediatas. Em vez de nos desesperarmos com o porquê, podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados. E, ao fazermos isso, descobrimos que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que é a resposta. Em meio às perguntas, dúvidas e incertezas da vida, há uma resposta que transcende todas as outras: Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica ou um mestre espiritual, ele é o próprio Deus encarnado, aquele que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai e nos dar sentido e propósito. Em Colossenses 1, versículo 17, lemos: "Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste." Essa afirmação poderosa nos mostra que Cristo é o fundamento de tudo que existe, a resposta final para todas as nossas perguntas. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos alguém que entendeu profundamente o sofrimento humano. Ele chorou com os que choravam, curou os enfermos e deu esperança aos desesperançados. Mas mais do que isso, ele enfrentou a maior dor de todas, a cruz.
Em Isaías 53, versículo 5, está escrito: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Através de sua morte e ressurreição, Jesus não apenas respondeu às nossas perguntas sobre o sofrimento, mas também nos deu a esperança da vida eterna. Cristo é a resposta para o vazio que sentimos, para as perguntas que nos atormentam e para o pecado que nos separa de Deus. Em João 14, versículo 6, ele mesmo declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa afirmação nos mostra que, em Cristo, encontramos não apenas respostas, mas também um relacionamento pessoal com o Criador do Universo. Ao confiarmos em Jesus, descobrimos que as perguntas que antes nos consumiam perdem sua força diante da certeza de que Ele está no controle. Ele é aquele que transforma nossa dor em alegria, nossa dúvida em fé e nossa morte em vida. Em Apocalipse 21, versículo 5, Ele promete: Eis que faço novas todas as coisas. Essa promessa nos lembra que, em Cristo, todas as coisas, incluindo nossas perguntas e sofrimentos, serão finalmente resolvidas e redimidas. Diante de tudo que foi refletido, resta-nos uma escolha: continuar buscando respostas que talvez nunca venham ou confiar naquele que é a resposta para todas as coisas. Jesus Cristo não prometeu uma vida sem perguntas, mas ofereceu algo muito maior: a certeza de que, nele, encontramos paz, propósito e vida eterna. Ele é o alicerce que sustenta nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Agora é o momento de agir. Se você está cansado de carregar o peso das perguntas sem respostas, se deseja encontrar descanso para sua alma e sentido para sua vida, faça hoje a escolha que transformará seu destino. Nos comentários abaixo, declare com fé: Eu escolho Cristo. Essa simples frase é mais do que uma declaração, é um passo de fé, um compromisso de confiar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada de fé e descoberta. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, guiando seus passos e enchendo seu coração da paz que só Ele pode dar. Que Deus abençoe você, e até mais.